começo do ano, a menina teve um probleminha, assim, como não se sentia bem na escola. Mas não era nem doença, era mal. E ali eu dizia assim, pai, eu não vou deixar minha neta tomar medicação não, que isso não é doença. Mas eu passava ela no médico para examinar ela. Eu chegava em casa, eu não dava um remédio para eles, porque eu sabia que era mal no corpo dela eles. Ali, a menina, eu dava um momento difícil de não querer ir para a escola, e aquele mal intercedendo no corpo da menina, e ali eu preocupada com ela, dizendo assim, pai, arranca esse mal do corpo da minha neta, porque eu não vou para ser confundida, achar que isso é doença, porque isso não é doença, isso é mal. E Deus livre a minha neta desse mal. Quando essa semana ela falou, vó, eu estou vindo para a escola porque eu estou com vontade, então vontade é tudo. Glória a Deus, olha, eu estou vindo para a escola porque eu estou com vontade. Aí eu falei, glória a Deus, desde o começo do ano, que vovó estava preocupada, porque tem que estudar, tem que fazer o ensino médio, depois que fazer o ensino médio, tem que fazer o técnico, depois do técnico tem que fazer curso, tem que fazer faculdade, não sei ensino médio não, vai prosseguir nos estudos. E eu, essa oportunidade, essa oportunidade para honra e a glória de Jesus Cristo, por causa que o mal só me repreende Deus e a criança está abençoada. Mas eu tive esse médico, levava no médico e me dava o remédio. E quando foi a semana eu estou indo para a escola porque eu estou cansada. Então, se ela vai contar, eu vou ficar repreendido. Amém, Jesus. Nós tivemos louvor, nós tivemos palavra oficial, tivemos oportunidade, e eu vou pedir para a diaconisa Jocília orar pela preletora, que tem até 19h50 para me passar. Nós vamos cantar mais um louvor e depois passar os avisos e encerrar o culto. Glória a Deus. Mais uma vez, salve a todo capaz do Senhor Jesus, amém? Amém. Não conseguiu. Eu peço a igreja aqui para se pôr de pé e estender as mãos para cá e orar junto, né? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, venho aqui, Senhor Jesus, de Ti, apresentar, Senhor, a Tua serva que vai trazer a Tua palavra, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor, que seja o Espírito Santo sobre a vida dela, que o Senhor venha usar ela mais uma vez como o Senhor vem usando, que cada dia, Senhor, o Senhor capacite ela, abra seu entendimento. Pai, usa a Tua filha hoje, nesta noite, para falar conosco aquilo que o Senhor tem preparado para que nós viemos se alimentar e aprender de Ti através da Tua serva. Usa ela poderosamente. Assim é que eu te oro e eu te agradeço. Amém. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãs, mais uma vez estamos aqui na casa de Deus para agradecer o nome dele, para exaltá-lo, porque só ele é digno da nossa adoração. Quero pedir às irmãs que abram sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos hoje falar um pouquinho de falar um pouquinho de Pedro, né? Um pouco da trajetória de Pedro, que é um exemplo muito visível para nós, né? Diz assim a palavra do Senhor do livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo 14, que diz: a sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou.
e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Nós sabemos que a trajetória de Pedro foi uma trajetória bem complicada, né? Que era um homem de fácil acesso a irar-se, né? Era aquele, como nós podemos dizer, casca dura, né? Casca grossa. Mas nós sabemos que a conversão de Pedro foi muito linda, né? Foi uma transformação de uma maneira que nós podemos dizer que só Jesus faz, né? Mas nós também podemos analisar que Cristo, quando ele viu Pedro ali pela primeira vez, né, alguém lá naquela época poderia dizer: como esse homem, dizendo que ele é um mestre, né, procura alguém tão bruto para andar com ele, né? Alguém tão ignorante, né? Mas o nosso Jesus, ele sabia, né, que ali era um diamante, né? Era uma pedra preciosa e era muito útil para ele, né? Ia ser muito útil para ele. Ia dar um pouquinho de trabalho, mas depois que ele fosse lapidado, ele ia ser uma pedra preciosa, de muito prestígio para Deus. Amém. E a gente vê aqui no comecinho ali da trajetória de Pedro, onde Pedro ainda nem entendia direito o que iria acontecer na vida dele, né? Ali Jesus entra ali na casa de Pedro. Quero aqui, o que mais vai fixar aqui nessa mensagem é que Jesus entrou ali na casa de Pedro e Pedro era casado. Por que me chama a atenção que Pedro era casado? Porque a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa do mundo, né? E a pessoa, para ser Papa, ele não pode casar-se, né? E além do mais, para ser Papa tem que falar praticamente todos os idiomas do mundo. E por incrível que pareça, Pedro era analfabeto, né? Se ele tivesse tirado aí uma lenda de que fosse Paulo, o primeiro Papa do mundo, né? A gente poderia até ter assim um pouquinho de, né? Poderia até ter sido, né? Mas não tem lógica, porque Pedro, ele era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro, e ninguém tem sogra se não for casado, né? Ninguém tem sogra se não for casado. E Pedro era analfabeto, né? E Pedro não falava outros idiomas, né? Porém, Paulo falava vários idiomas, né? Era um homem letrado, né? Que tinha ali sido ali, criado ali, né? Ensinado pelo aquele homem lá que na época era um homem muito intelectual, né? Como Gamaliel, né? Isso. Mas Pedro não. Pedro, ele era analfabeto. É tanto que ele chega a dizer assim: o nosso irmão Paulo, ele prega difícil, né? Ele diz, né? Nosso irmão Paulo, ele prega difícil, mas tudo que ele prega é certinho. Tudo é verdadeiro, né? Pedro chega a dizer isso com Paulo, né? E também a gente vê a parte que Paulo, ele viaja para encontrar-se com Pedro, né? E passa 15 dias ali com Pedro. Eu acredito que ele tenha falado muitas coisas ali para Pedro, né? Muitas coisas da parte de Deus. Eu sei que na escola bíblica não, mas eu vou uma pergunta aqui, eu estava até falando passagem. Paulo, ele nunca foi casado, mas ninguém sabe dizer se ele nunca teve mulher. Mas ele disse que não teve. Ele fala: gostaria que todo homem fosse como eu. Mas depois que ele nunca tivesse mulher, né? Não, acho que mulher é assim, casada. Porque ele era um homem muito cheio de fidelidade na lei judaica, né? Mas assim, voltando aqui para Pedro, ele
Papa, o primeiro Papa do mundo, né? Primeiro porque Pedro era casado, segundo Pedro, ele não era um homem letrado, não é isso? Segundo, ele não era um homem letrado, então não tinha como. E Pedro, a gente vê aqui a trajetória de Pedro. Isso aqui que eu estou falando é só uma curiosidade, né? Alguém às vezes tem dúvida, né? Principalmente pessoas que já foram católicos, que hoje são crentes, né? E isso aqui deixa bem claro que Pedro nunca foi papa. Pedro sempre foi discípulo e depois de discípulo ele cuidou da igreja de Cristo, né? Foi um dos fundadores ali da igreja, pastores de igreja, e teve uma responsabilidade muito grande dentro do Evangelho. Pedro, ele foi uma das pessoas que mais levou bronca de Cristo, mais foi chamado a atenção, mas ele nunca desistiu. Apesar da ignorância de Pedro, apesar daquela casca dura que tinha naquele coração, mas quantas vezes ele não foi ali chamado a atenção por Cristo? Pelo próprio Cristo, não foi por outra pessoa. Você vê aqui que no capítulo 16 de Mateus, ele chega aqui ser repreendido por Cristo, quando Cristo diz assim para ele, ele diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? A gente percebe que Pedro ele gostava muito também de falar. Pouco você vê aqui, você vê que alguns dos outros discípulos perguntavam alguma coisa para Cristo, mas ele sempre era o primeiro a perguntar, ou então a comunicar alguma coisa. E aqui ele diz assim: quem dizem? Né? Jesus faz a pergunta ali para todos os discípulos que estavam ali com ele. E eles disseram, né? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem Jeremias, ou um dos profetas, né? Mas aí Jesus diz assim, e Jesus diz, não, aí Simão já responde, Pedro já responde, e disse Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que coisa linda. A gente às vezes pode julgar alguém assim, né? Muitas vezes pela casca dura, às vezes bruto. Às vezes não é aquela pessoa de estar ali sorrindo direto, né? Não é aquela pessoa de chegar e estar ali naquele chamego com a pessoa. Mas nós não podemos julgar pelas aparências, porque isso vai depender da intimidade que o indivíduo tem com Deus. E Pedro, ele diz muito claro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne. Quem revelou a ti não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, foi o próprio Deus ali, né, que abriu a mente de Pedro, né, para ele ter aquela sabedoria. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevaleceu mesmo, minhas irmãs, não prevaleceu mesmo. Pedro, ele foi repreendido por Jesus várias vezes. Tem uma vez que Pedro ali, quando Jesus está ali para ser pego ali por Judas, né? E por aqueles soldados ali, Pedro imediatamente, com a ignorância dele, porque na verdade o que seria derrota aos nossos olhos, para Cristo e para o próprio Satanás, era vitória. Porque Satanás sabia que se Cristo morresse naquela cruz, era vitória para Cristo. Então Satanás ele jogava de todos os lados
aquele soldado do Malta, né? Mas na verdade, Pedro achava que estava fazendo uma boa coisa. Pedro achava que estava fazendo uma boa coisa. Bota a tua espada na tua bainha, né? Porque se eu quisesse, eu não clamaria ao meu pai, ele não enviaria milhares de anjos, legiões de anjos aqui para me salvar, não é isso? Então Pedro, ele leva uma repreensão. Aqui ele leva uma repreensão. E outra vez, ele diz assim, quando Jesus diz que ele já está perto de ser pego, de ser morto, ele diz assim, de maneira nenhuma, eu darei a minha vida por ti. Pedro estava falando ali, eu darei a minha vida por ti, mas na verdade era o próprio Satanás que estava rodeando Pedro para poder falar aquilo, para poder impedir que acontecesse o sacrifício da cruz, né? Porque quando a gente volta para Apocalipse, diz que procurou no céu, na terra e embaixo da terra alguém que fosse digno de abrir os livros e de desatar seus 7 selos. E não foi achado. A prova é que João chorava muito, porque ele viu que não tinha solução. Não havia solução mais para a humanidade. Todos estavam destinados a morrer eternamente. Não é isso? Mas o anjo disse para João, por que choras? Eis aí o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Você sabe por que ele falou isso? Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele foi o único dia. Ele queria impedir de todo jeito. Porque Jesus Cristo morrendo na cruz, ele aniquilava para sempre a morte. A gente está falando aqui da segunda morte. A morte eternamente. A morte sem Cristo. A morte para a condenação. E Satanás, sabendo que ele morrendo, ele ressuscitaria. E a partir dali haveria um plano de salvação. O véu da salvação seria rasgado. E Pedro foi uma das vítimas de Satanás ali. E Jesus imediatamente repreende a ele. Para trás de mim, Satanás. Olha só outra repreensão que Pedro leva ali. Mas o incrível é que Pedro, ele não desistia. E se você perceber, ele era um dos que não largava Cristo. Ele era de onde Cristo ia, ele estava. Pedro, Tiago e João. Onde Jesus ia, eles estavam. Glória a Deus. Eram 12, mas eles 3 eram que estavam sempre com Cristo. E o bom disso, irmãos, o bom disso é que Pedro, ele aprendeu muito ali com Cristo. Mas ele foi ali também muito tentado. E quando ele chega a dizer que não negaria Jesus, e o Senhor Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes. E isso foi o que mais magoou Pedro, foi o que ele mais sentiu. Nós não temos noção do que Pedro sentiu quando ele negou Jesus Cristo pela 3ª vez e ele ouviu o galo cantar. Foi uma decepção tão grande, um arrependimento. Alguém aqui de vocês já cometeu alguma coisa ou falou alguma coisa com alguém que já se arrependeu amargamente? Ao ponto de chorar, ao ponto de se amargurar de alma. Isso aconteceu com Pedro. Ao contrário de Judas, ele foi lá, se desesperou. Não dá mais jeito para mim. Vou tirar a minha vida. Mas Pedro não. Ele chorou amargamente. Ele sofreu amargamente. Foi por isso que a benevolência de Deus veio sobre a vida dele. Aleluia. A compaixão de Cristo veio sobre a vida dele. Porque ele se arrependeu de ter negado a Cristo. Então Pedro, a conversão dele deu um trabalho? Sim, deu. Ele foi bem complicado na sua conversão? Foi. Você está pensando que Pedro se converteu da noite para o dia? Pedro tinha um coração endurecido.
havia algo diferente na casa desse homem chamado Cornélio. Porque ele nem foi só, ele levou uma comitiva, né? Mas a gente percebe que Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, talvez Pedro achou que quando chegasse na casa de Cornélio, ele ia encontrar lá somente Cornélio. Somente Cornélio. Mas quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa, porque não estava só Cornélio. Estava Cornélio, estava sua família e também os seus amigos, seus vizinhos. Seus vizinhos também, entendeu? Mas a gente percebe que Pedro, quando ele vai ali falar o sermão, falar a palavra de Deus para Cornélio, vocês bem sabem, né, que eu sou, né, um judeu, né, e vocês sabem que os gentios, né, não têm comunicação com os judeus, né? Não é lícito os judeus pregar para os gentios, né? Mas porém, aí Cornélio começa a contar a história para ele, e ele diz assim, mas porém, eu hoje descobri, agora eu sei, que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. A conversão de Pedro verdadeiramente começou dali. A partir daquele momento, ele fala claramente que agora ele está entendendo verdadeiramente que o propósito de Deus, a salvação, tanto é para os judeus, como para os gregos e como para os gentios. Aleluia. Agora eu sei que o meu Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. A partir daquele momento, Pedro, ele verdadeiramente virou uma nova criatura em novidade de vida. Foi a partir daquele momento que Pedro, ele começou a... E a prova é que quando ele leva aqueles irmãos lá na casa de Cornélio, os outros irmãos lá já estavam sabendo. Mas Pedro vai lá, fala para eles e conta toda a história de novo que Cornélio contou para ele. Para poder aqueles irmãos não terem dúvidas. Porque não era fácil. Não era fácil uma pessoa chegar e dizer que alguém que era gentios, a salvação era para eles também. Porque até ali eles achavam que a salvação era só para eles. Mas o nosso Deus provou para Pedro, para Paulo e para todos daquela época que o Senhor também seria o Senhor dos gentios. Esse também é o nosso Senhor. Nós éramos outrora, irmãos, gentios. Hoje nós somos servos de Deus, com direito a uma tão grande salvação. Hoje nós somos aquele povo, para quem não sabe, hoje nós somos aquele povo que quando Tomé disse que não só acreditava que Jesus Cristo tinha ressuscitado, quando ele botasse o dedo dentro da cicatriz, era que ele ia e pegasse, era que ele ia acreditar na ressurreição de Cristo. E aí, alguns dos discípulos dizem, ó Senhor, bem-aventurados são, é ele que crê, né, que veio crer. Aí o Senhor Jesus diz, não tão só bem-aventurados, não são vocês aqui, que veem e creem, mas mais bem-aventurados são aqueles que nunca viram e hão de crer. Sou eu e é você. Estamos aqui nesta noite, os que estão aí nas igrejas reunidas, muitas igrejas, que há um povo aí que nesse momento está adorando a Deus. Em toda a face da terra não tem cristão. Em toda a face da terra tem país aí, irmãos, que não tem liberdade de andar nem com a Bíblia, nem pregar. Mas estão morando em casa subterrânea. Estão pregando escondido em países comunistas. Mas são pessoas que estão pregando o Evangelho. E que são essas pessoas que nunca viram. Mas só ouvir a palavra, eles creem. E não vá pensando que corajoso era só Pedro naquela época, não. Você olha para o mundo desse cheio de pecado, cheio de iniquidade. Mas aquele mundo também era assim. Aquele mundo também era cheio de pecado. Você acha que Jonas, ele não queria ir pregar lá na cidade de Nínive? Foi só porque ele não queria mesmo ir? Porque ele estava com preguiça, porque ele queria dormir? Ou porque ele estava acomodado? Não! Aquele povo de Nínive, irmãos, você não tem noção como aquele povo era ruim. Aquele povo era sanguinário, aquele povo era perverso. O que falavam daquele povo eram coisas espantosas. Eram homens
E era uma cidade muito grande. Então, era por isso que Jonas, ele teve coragem de pegar o navio, né? E não ir para onde Cristo mandou. Foi por isso. Então aquele povo era muito mau. Aquele povo do tempo do discípulo eram pessoas mau. Aquele povo não tinha pena. Aquele povo, quando eles saíam para fazer algo, para matar, eles matavam sem ter pena. A prova é que eles tinham uma maneira de matar terrível. A torturas. Se você for olhar para a trajetória dos discípulos, dos mártires do Evangelho, foi cada morte, irmãos, pior do que outras. Vocês não têm noção o tanto que aqueles profetas, o tanto que aqueles discípulos sofreram. Está pensando que era como hoje, só pegar uma barra na cabeça e matar? Não era. Eles matavam de pouquinho em pouquinho, torturando. As histórias dizem que Natanael ele foi esfolado vivo. Você sabe o que é esfolado vivo? É tirado do couro vivo. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. João Batista foi decapitado. Paulo também. Pedro, esse Pedro aqui, que alguém poderia olhar naquela época e não dar nada por ele, e achar até que ele era um covarde, mas esse Pedro aqui foi muito corajoso. E não vá pensando que aquilo ali foi pego de surpresa, porque não foi não. Jesus chega a dizer para Pedro que hoje, Pedro, tu é um homem forte, um homem robusto, um homem que se tu for lutar, não com essas palavras, mas que se ele fosse lutar com qualquer um homem, ele ganhava, porque ele era um homem robusto e valente. E não tirava a sua espada de perto dele. Mas Jesus diz para ele que vai chegar um dia, Pedro, esse Pedro valentão aqui, cheio de valentia, cheio de marra, mas um dia, Pedro, tu não vai ter mais isso. Vai chegar um dia que tu vai ser levado para um lugar que tu não vai querer ir, mas tu irá como uma criança. Como um pai que pega na mão de um filho, você não vai hoje para... Pai, eu deixo ele com um canto aqui, você não vai não. Vamos, você vai comigo. E aquela criancinha vai porque ele é dominado pelo pai. Ele não tem querer. Pois Pedro, ele foi feito assim. Vai chegar um dia, Pedro, que tu vão te levar para um lugar que tu não vai querer ir. Que vão pegar pela tua mão e vão te levar. Era para a morte, irmão. E foi mesmo. Pedro, ele não temeu a morte. Valente, corajoso mesmo. O que eu quero dizer é que se você olha para esse mundo aqui, ó, acha que não tem. Mas nesse mundo está cheio de soldado valente. Esse mundo que talvez nós olhamos para ele e não damos mais nada por ele, está cheio de soldado valente. Soldados que estão dispostos a morrer
Glória a Deus. E nós muitas vezes nos acovardamos. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes nós temos tempo de fazer tantas coisas, mas nós estamos negligenciando. Quantas vezes, olha, eu sempre digo para minha irmã que eu não sou aquele tipo de pessoa que eu estou com sono e eu vou me deitar na cama e eu fico pensando no A, no B, no C. Eu não penso não. Quando eu estou com sono, eu durmo. Eu não sou de ficar pensando. Mas durante o dia eu penso. Durante o dia eu penso. Principalmente quando eu estou na pia lavando louça. Eu fico pensando na toda a trajetória da minha vida. Fico imaginando, um dia desse eu fiquei pensando, martirizando qual foi a última aula que eu ganhei para Cristo. E eu chorei. E eu chorei porque faz muito tempo. O nosso Deus, irmãos, Ele é justo. Ele é justo. Ai, mas eu não estou em pecado. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Realmente, você não está fazendo nada. Não é porque você não está pecando. E tá. Porque se você tem capacidade de pregar o Evangelho, se você tem capacidade de estar mais engajada na obra de Deus e não faz, está em pecado. Porque a Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Porque nós estamos negligenciando na obra de Deus, negligenciando na trajetória do Evangelho. Pode ser que alguma alma esteja perecendo, talvez esperando que alguém pregue lá o Evangelho para ele, dê uma força. Às vezes é até alguém que já conhece o Evangelho, mas está sem força. Não tem força para se levantar, não tem uma cordinha para ele puxar, para ele subir, ou alguém puxe, pegue uma dele, segura a corda e puxe para ele se levantar. É isso, irmãos. Nós estamos muito egoístas. Você sabe o que foi que eu pensei uma vez? Eu não vou mentir. Você sabe que uma vez eu estava lá na sede, sentada naquelas poltronas super confortáveis, e eu sentei lá e disse, ai, coisa boa. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero deixar de me congregar aqui, não. Aqui é bom, a gente vem para o culto, chega aqui e a gente descansa. Pensei desse jeito, irmãos. Na mesma hora eu me envergonhei. Mas quem tem o Espírito Santo, irmão, é assim. Nós somos pecadores remidos. Eu teria vergonha de falar isso para meus irmãos se eu não tivesse me arrependido. Mas eu disse, meu Deus, que tipo de ser humano sou eu? Que tipo de soldado covarde sou eu? Que quero estar aqui nessas poltronas confortáveis, ouvindo a palavra. Achando que eu estou fazendo a coisa certa só porque eu estou ouvindo a palavra. Mas no meu interior, eu estava ali me regozijando. Porque eu estava no bem bom, porque eu não me ó. O ser humano não tem disso. E se ele alimenta essa carne, tudo que sai da boca dele é desagradável a Deus. Eu sempre digo que nós somos aquilo que nós alimentamos. Eu sempre falo isso, meu Deus, será que eu estou alimentando mais a carne do que o espírito? Não vá pensando, meus irmãos, não vá pensando que essa carne aqui, se você alimentar ela, você continua intacto diante de Deus. Não se engane. Essa carne ela é enganosa. Se você alimentar ela, ela te passa, o dedo no teu nariz. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque alimentar a carne é muito fácil. Você alimenta facilmente. Mas alimentar o espírito é difícil. Porque a carne, ela chama a coisa da carne. Mas quando você alimenta o espírito, você percebe que o espírito chama a coisa do espírito para ti. Se tu passa 3 dias sem ler a Bíblia, tu vai ficar sem força para ler o restante da semana. Se tu está aqui nas redes sociais, passando hora aqui, e de repente tu tem vontade, lembra de ler a Bíblia, mas aquilo te chama tanta atenção que tu não quer abrir a Bíblia. Que tu não quer abrir nem o aplicativo
irmãos, isso é gravíssimo. Porque isso, irmão, tá geral. Quando a palavra do Senhor diz assim, em 24 de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, não é porque a iniquidade está na minha vida e na sua, só se eu estiver matando alguém, ou se eu estiver roubando, ou se eu estiver maltratando alguém com palavras. O amor, ele está se esfriando na minha vida e na sua vida quando você ou eu não temos mais força de ler a Bíblia. Quando nós não temos mais força de falar com o nosso Deus. Glória a Deus. O amor está esfriando na nossa vida quando nós não viemos para a igreja. Aí eu vou hoje porque senão o pastor vai sentir minha falta. Não faça isso não, irmão. Não faça isso não. Se o seu Deus for o mesmo meu Deus, saiba que o nosso Deus, ele não deixa ser estabelecido. Aleluia. Saiba que o homem nunca ele vai enganar Deus. O homem engana-se a si mesmo, mas a Deus ele nunca vai enganar. É difícil, minhas irmãs, é difícil. Essa trajetória que nós estamos prosseguindo são dias que muitas vezes estão de bonança. Você pode ter na sua casa, sua geladeira está cheia. Você pode não estar faltando nada no seu armário, sua casinha está toda limpa, toda cheia de móvelzinho. Você tem tudo. Seu filho perturba, mãe, eu quero um sapato novo. Você faz um sacrifíciozinho, vai ali na de casa e compra um sapato para ele. Ou então pede na Shopee, ou pede em qualquer outro aplicativo, Mercado Livre, por exemplo. E você dá um jeitinho e compra. E tudo fica nos conformes. Mas saiba, meus irmãos, não se engane. A sua trajetória aqui na terra não é só para comprar sapato para os seus filhos. Não é só para a sua geladeira estar cheia. Não é só para você manter a sua casa bonita, cheia de móveis e se alegrar o seu coração. Porque aquele homem rico também, ele mandou encher os celeiros dele de tudo. Tinha tudo, não lhe faltava mais nada. E ele diz ali de peito cheio. Hoje eu tenho tudo, meus celeiros estão tudo cheios. Mas bradou a voz do céu: homem, hoje se eu te pedir a tua alma, o que é que tu tem preparado para mim? Se o Senhor chegasse e dissesse para qualquer um de nós aqui que estamos ali nessa noite: prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque eu vou te levar. Nem eu nem você talvez não souber, agora não sabemos. Porque existem situações na nossa vida, existem momentos, decisões, choque de alguma coisa que você recebe, de alguma palavra, de alguma notícia, que você só sabe quando você recebe. Trabalha, vai para a empresa, nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado, principalmente se tiver que marcar o ponto, que bateu o ponto. Mas tudo quanto é para a obra de Deus é negligenciado. Tudo quanto é para a obra de Deus é negligenciado. Mas aquela parábola que o Senhor Jesus diz, quando ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que ganhou 2 granjeou 2, o que ganhou 5 granjeou mais 5. Mas o que pegou, recebeu um talento e escondeu na terra. E não granjeou nenhum. E quando o Senhor daquele servo chegou e perguntou o que tinha 5, que ele deu 5, está aqui, meu Senhor, tu me desse 5, mas eu granjei mais 5. Servo bom e fiel. Entra no gozo. O outro veio, tu me deu 2 e eu te granjei mais 2 para ti. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, muito eu te colocarei. Quando chega para aquele que ele deu 1 talento, e tu, ah Senhor, tu me deste 1 talento, e eu fiquei com muito medo, eu não quis mexer, cavei um buraco e escondi, está aqui o teu talento. Servo mau, servo ruim, pois tu sabe que eu planto, que eu semeio onde eu planto. E
e eu junto onde eu não espalho. Por que tu não pegaste o meu dinheiro e não deixaste também para os banqueiros para correr juro? Sabendo que eu sou um Deus severo, um homem severo. E você acha que o Senhor vai fazer com o quê? Com nós? Como será? Então não temos de dormir não, irmãos. Se você passa 3 horas nas redes sociais, diminui pelo menos para 1h30. Se você passa uma, diminui para meia hora. Vamos se esforçar, nós não podemos ser 100%, nunca vamos poder. Nós nunca vamos poder realmente. Mas nós podemos melhorar muito. Podemos melhorar muito na obra de Deus. Irmãos, eu sempre digo que o nosso Deus ele não deve nada para ninguém. Tem pessoas que pensam que está fazendo favor para Deus. Como que eu ou você está fazendo favor para esse Deus? Que até o ar que nós respiramos é Ele que permite. E por que muitas vezes nós temos medo de levar uma repreensão do patrão e não tememos esse Deus? E muitas vezes achamos, sabe o que é? É aquele tipo de pregação. Ai, porque Deus é cheio de misericórdia, porque Deus é cheio de benevolência. Deus é amor, Deus é paz e amor. Deus é amor e Deus é também justiça. Deus não é otário, não. E tem outra coisa que Ele é, viu? Ele é pai. E pai castiga os seus filhos quando eles erram. Pai dá uma cutucada de vez em quando nos seus filhos, quando eles estão fazendo coisa errada. E nós temos, irmãos, que andar em vigilância. Tá difícil? Tá. Não é fácil, irmão. Se ele for dizer aqui que é fácil, não é fácil. O mundo que a gente está vivendo hoje não é fácil. Mas aqueles apóstolos, como Pedro, como eu falei aqui de Pedro, Pedro foi um homem que foi sujeito às mesmas coisas que nós somos hoje. Pedro foi sujeito às mesmas coisas. Natanael foi sujeito às mesmas coisas. O profeta Isaías também. Todos esses homens, Paulo, foi sujeito às mesmas coisas. Mas sabe o que foi que sustentou eles fiel até o fim? Foi o temor a Deus. Se você se encontra sem temor a Deus, saiba que você está gravemente ferido. Um homem sem temor a Deus não é pior que um câncer mortal. É melhor você ser diagnosticada pelo médico e dizer: o seu caso é um câncer mortal, você tem 3 meses de vida, do que você não temer mais a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o homem tem que temer, não pode temer quem pode matar a carne, quem pode matar o corpo. Porque esse corpo ele vai ressuscitar, ele vai ser transformado num corpo de e um dia para sempre ele vai morar com o Senhor. Mas o homem sem temor a Deus, ele não é nada. Um homem sem temor a Deus, irmãos, o Senhor aborrece. O Senhor aborrece. Um homem sem temor a Deus, o nome dele jamais vai ser escrito no livro da vida. Por isso, se você não tiver temor a Deus, não está com temor a Deus, comece a buscar a face do seu Deus, enquanto você pode achar. Aleluia. Porque essa matéria aqui, ó, ela é muito frágil. Nós estamos aqui, ó, em pé. Pode alguém olhar aqui, ó, irmã Cleo, tá saudável, a Jocília, a irmã Zádia. Mas qualquer outro momento a gente pode ter um infarto, morrer infartando. Hoje em dia até jovem está infartando. É, dessa maneira. Entendeu? Está pensando que quando o Senhor diz para aquele mau servo, lá em 24 de Mateus, quando ele diz assim, aquele servo disser que o Senhor está de virar, e ele começar a beber com os estimulantes, espancar e fazer tudo que está na carne dele. E dizer: eu vou fazer porque o meu Senhor está de virar. O que ele diz? Virá o Senhor daquele mau servo, na hora que ele não sabe, no momento que ele não está pensando que ele virá. É a morte, irmãos. Ele não está nem imaginando quando a fé, puf,
casa tu morra agora. Deixa tudo aí. E a única coisa que ele poderia ter de mais valor seria a alma. E essa vai para um lugar aonde nunca ninguém pense em mim. Quando a Bíblia diz que aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É coisa triste, minhas irmãs, é coisa triste. Não estou falando isso aqui para ninguém ter medo. Porque, olha, não se engane. Ninguém vai para o céu por ter medo de ir para o inferno. Nós vamos para o céu se nós temer a Deus e almejar o céu. Porque quem teme a Deus é porque almeja o céu. E quem almeja o céu teme a Deus. Não sai nem para um canto nem para o outro. Nem vai para a esquerda nem para a direita. Fica firme ali na balança do Criador. Almeja o céu. Sabe por quê? Porque teme a Deus. Porque quem teme a Deus aprende a amar o nosso Senhor. Quem teme a Deus aprende a amar a sua pátria. Estou falando dessa pátria aqui não. Estou falando da Nova Jerusalém. Então, é como aquele ditado, não tem por onde correr nem saltar. Se teme a Deus, tem prazer de viver com Ele eternamente. Mas ninguém vai para lá por ter medo de ir para o inferno. Aí eu vou aceitar Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Você tem que aceitar Ele porque Ele é o teu Criador. Porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E não vá pensando que você aceita a Cristo como seu Salvador, só porque Ele tem o poder de salvar a tua alma. Mas saiba de uma coisa. Você aceita Ele como Salvador, mas você não pode esquecer que Ele só é o seu Salvador se Ele for o seu Senhor. Aleluia. Não vá pensando que você, aceitando Cristo como seu Salvador, porque quer que Ele lhe salve, mas se você não aceitar Ele como seu Senhor, Ele nunca vai ser o seu Salvador. Sabe por quê? Porque quem aceita Ele como seu Salvador, tem que aceitar Ele como seu Senhor. E Ele não é Senhor de ninguém, se o indivíduo não obedece. Porque quem é servo, quem tem Ele como seu Senhor, é servo. E o servo obedece. Então uma coisa chama a outra. Ele é o teu Salvador, porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, porque tu és servo dEle. E se tu és servo dEle, tu tem que obedecer a Ele. Aí sim, aí Ele completa. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu sou seu servo. Eu obedeço ao meu Senhor. E quem obedece ao seu Senhor, teme a Ele. Irmãos, não existe coisa mais linda na face da terra do que o ser humano que teme a Deus, não. Quando eu leio o Salmo 119, eu choro feito uma criança. Eu choro feito uma criança, sabe por quê? Porque é o Salmo, é o maior Salmo que tem. Mas se você ler o Salmo 119, é uma coisa linda. É só mandando tu observar a lei. É só dizendo, observa a minha lei. Ama a minha lei. Vive dentro da minha lei. Admira os meus preceitos. Porque se tu olhar os meus preceitos, tu observar os meus preceitos, tu vai passar a amá-lo. E quando tu passar a amar os meus preceitos, tu vai cada dia amar mais, tu vai cada dia se enxergar mais a mim. É até hoje, irmãos,
Lá não vai entrar estranho, não. A Bíblia diz que os que vão entrar lá são filhos de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que Deus ele imputou a Abraão como seu amigo. Você tem ele como seu amigo? Você tem intimidade com ele para ele ser seu amigo? Porque para você morar lá, você tem que ter intimidade com ele. Porque ele não vai colocar qualquer um para morar lá na Nova Jerusalém, que nunca teve intimidade aqui com ele, não. Aleluia. Se ainda não tem intimidade, passe a ter. Comece a buscar a face dele. Porque ele diz assim: aquele que me buscará, aquele que me busca, me acharás. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ainda está em tempo. Deus nos dá muitas oportunidades. Deus nos dá muitas oportunidades. É difícil, eu acho tão difícil, subir no púlpito para falar só abundância. É como se eu estivesse enganando vocês. É como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Eu acho tão cara de pau alguém que sobe no púlpito e só fala coisa boa. A igreja é toda negligente. Pessoas que vão para a igreja muitas vezes só por costume, não estão julgando ninguém. Mas é uma nação sem temor. Nós estamos vivendo num século onde as pessoas não têm mais temor a Deus. Mas eu quero dizer que Deus olhando lá de cima, e os que têm temor aqui na terra, é um aqui, um ali, um bem além, são como pedras preciosas. É fácil encontrar pedras preciosas nesse mundo, porque hoje em dia o ouro só quem tem são os barões, os riquíssimos. E é tudo guardado debaixo de 7 capas, né? Você não vê pedras preciosas, mas para Deus, aquele que vive na vontade dele, aquele que tem intimidade com ele, Deus vê lá de cima como pedras preciosas. Aleluia. Mas saiba que como é difícil aqui na terra você ver pedra preciosa. Você pode ir na loja de São Paulo, você vê as coisas mais lindas do mundo. Você bota no seu dedo, no seu braço, pode lavar a louça e molhar, no outro dia vai tudo preto. Porque não são pedras preciosas. É assim que Deus vê. Crente aqui na terra, lotado, com multidões, mas que são tudo bijuterias. Viu? Agora as pedras preciosas, os olhos de Deus contempla e vê por dentro e vê por fora. E não se engane que a sua vida aqui na terra não passa desapercebida de Deus, não. Porque eu não sou nada, eu sou policisa, mas já teve vez eu chorando na minha casa e eu falava uma coisa com Deus. E Deus me fala assim, usando alguém em cima do púlpito, dentro da palavra. E Deus falaria aquilo que eu falei com ele durante o dia. Não passa nada desapercebido diante do nosso Deus. Nada, nada. Seja bom ou seja mal. Seja um mau pensamento, seja um bom pensamento. Seja algo que você praticou, que ninguém saiba. Mas diante dele também não passa desapercebido. O nosso Deus, irmãos, ele é um fogo consumidor. Eu não estou lembrando qual é o profeta que diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Veja, Deus é perto de cair, né, filho? Deus é perto de cair. Nosso Deus, ele é sábio, cheio de toda a sabedoria, Criador do universo, Criador dos céus, da terra, do mar. Todo o poder está nas mãos dele. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nosso Deus não precisa de nós para nada.
sabe por que Ele nos escolheu? Pela sua imensa misericórdia. Hoje eu ouvindo um ensino muito maravilhoso, e o pregador disse assim: tudo que Deus faz para nós é para nos fazer feliz. O Senhor nos dá o privilégio de estar na casa dele ouvindo a palavra dele. Não é para ele, não é para que vá alguma coisa para ele, é para que nós venhamos ser felizes. E é mesmo, um homem sem Deus, ele não é nada. Mas um homem com Deus, que serve a Deus, que tem temor a Deus, ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa forte, é uma pessoa cheia de vigor, não há nada que o abale. Ele pode até entristecer com alguma coisa que acontece ali, mas no outro dia ele está firme e forte. Porque é só ele ler a palavra, é só ele buscar a Deus em oração. E ele fortalece os ossos, fortalece o nervo. Ele limpa a lágrima dos olhos. Ele nos dá aquele vigor que só ele pode dar. Ele é Deus daí. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sempre digo, o nosso Deus, irmão. Tem gente que tem uma dificuldade de dizer que o nosso Deus mata, mas ele mata também. Ele é o que dá vida e ele é o que permite a morte, que tira a vida. Né? Então, irmãos, nós não temos, é como Pedro diz, quando Jesus pregava para aquele povo ali, pregou duro, e o povo ia sair de um em um, saindo. Dessa daí eu não quero ouvir não, porque mexia com ego. Porque quando a gente prega alguma coisa que você está ali naquele pecado, você quer se virar e sair. E Pedro se preocupa com aquilo ali. E diz: Jesus, tu está pregando muito duro, o povo está indo embora. Pedro, tu está achando ruim, Pedro? Pois acompanha eles também. Não, Senhor, para onde eu irei? Pois só tu tem palavras de vida eterna. É assim que nós temos que ser, irmãos. Não importa a iniquidade que nós vejamos por aí. Não importa, irmãos. Só em Cristo a salvação. Só em Cristo a vida eterna. Aleluia. Tema Ele. Glória a Deus. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade com Deus. O segredo de você amar Deus. O segredo de você temer. O segredo, irmão, é você ter intimidade com Deus. Leia a palavra de Deus. Mesmo quando a sua carne, ela quer rejeitar você abrir a Bíblia. Olha a carne. Eu vou ler a palavra do meu Deus. Porque isso aqui, irmãos, é a nossa bússola para nós entrar nas portas celestiais. Aleluia. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, porque eu já passei. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Passar os avisos. Segunda reunião na 7. Quem puder ir, na volta eu trago, tá? Terça, faça um esforço para estar aqui. Culto de ensino. Estarei dando culto de ensino nesta terça. Quinta, culto do círculo de oração. Sábado, virá a cantora Sulamita, que é irmã do diácono Davi Barros. Virá a irmã Sara e virá o preletor, que será o pastor Wellington do Vargem Grande, onde nós, com esta data, estaremos comemorando o aniversário da congregação Jardim Assembleia de Deus, Campos de Interlagos, Jardim Somar. Culto de Santa Ceia também. Estejam todos preparados. Examine a si mesmo. Tem coisas para resolver que precisa ser resolvido para ontem. Peça perdão se for necessário, mesmo que você não esteja errado, esteja certo, independente, a gente tem que pedir. Então o culto vai iniciar às 19 horas, geralmente termina às 21 horas. Mas, de acordo com o estatuto da igreja, temos que ter mais, no máximo, 30 minutos. Vou fazer de tudo para que não tenha que terminar no horário, mas pode acontecer.
Tá? E domingo, às 9 horas, sem falta, evangelismo. Vamos estar um período orando aqui e depois vamos sair na região para evangelizar. E assim vamos orar e finalizar o culto. Agradeço a todos, agradeço àqueles que vão ver o culto pela internet. E foi um culto de edificação. E minha esposa foi usada grandemente por Deus. Que Deus abençoe ela grandemente pela palavra. Santíssimo Deus, eterno Pai, agradecemos o Senhor por ter nos ensinado esta noite. Obrigado hoje pela escola dominical. Obrigado por todos os ensinamentos, Senhor. Que o Senhor venha guardar, proteger e livrar de todo mal aqueles que puderam vir nesta noite e aqueles também que justificaram. Visita lá o presbítero Aros com o Senhor, vem com a tua cura, Senhor, venha sobre suas necessidades, cuida do teu servo, meu Pai. E apresentamos todos os enfermos, venha com melhora na saúde e na recuperação do diácono Xavier, que é um grande amigo que o Senhor colocou na minha vida. Venha também sobre a minha esposa. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor é Deus, o mesmo Deus de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo eternamente. Que esta palavra que muitos vão ouvir, Senhor, seja para se arrepender, se consertar e estar para render a Ti e aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Amém. E se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém, porque a vitória é nossa em nome de Jesus e as palmas para Jesus.